Isso. Isso. Ele. Personificado através do nosso querido Valdeci Santos, mas também para seus familiares, parentes, amigos e companheiros de jornadas, que com ele construíram relíquias como Minha História, o livro que será lançado esta noite como resumo da sua vida literária. Então, nesse momento, eu peço a todos aqueles que puderem ficarem de pé, para que da forma que ele merece, possamos receber o anfitrião desta noite. Com vocês, Senhor Valdeci Santos de Abreu. Ao nosso bispo diocesano, Dom Direito. Não seja talhado com facilidade e durante muitos anos ser quase impossível talhar. É forte e ao mesmo tempo frágil. Os mais fortes, 80, fato notável. Mas ao mesmo tempo experimenta a frágil e forte. Nos recorda o diamante. Receba, pois, desejo as mais copiosas bênçãos e que Jesus Cristo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Nada melhor do que celebrar a vida, assim como o Dom Edmilson falou. Passarão por aqui recitando alguns poemas e versos que foram escritos pelo nosso aniversariante. Isso escolhidas a dedo, ou seja, aqueles que estarão aqui, com certeza, estarão representando vocês que estão aí sentados. Então, Sr. Valdeci, eu agradeço muito ao Senhor, porque eu sei que na plateia existem comunicadores de grande renome aqui da região, e eu fui o escolhido para estar aqui como mestre de cerimônias. Então, o aniversário é do Senhor, mas eu também estou recebendo esse presente. Muito obrigado, me sinto honrado por fazer parte desse momento. Dando continuidade, convido agora, depois de ouvirmos a palavra do nosso bispo diocesano, ouviremos agora a sua biografia, apresentada por sua filha caçula, Ágata Christie. Valdeci Santos de Abreu, poeta, escritor e compositor. Nascido em 21 de novembro de 1948, em Tianguá, Ceará, filho de Francisco Lúcio de Abreu e Maria dos Santos de Abreu. Pedagogo formado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, especialista em Administração Escolar e Planejamento Educacional. Informática Educativa pela Universidade do Estado do Ceará, UES, e Gestão Escolar pela Universidade de Santa Catarina. Aos 14 anos, em 1962, foi professor de um cursinho próprio de preparação ao exame de admissão ao ginásio, presidente da Comissão Municipal do Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, professor do Ginásio Municipal de Tianguá, supervisor de área do Movimento Brasileiro de Alfabetização, coordenador do Movimento de Educação de Base, MEB, gerente da Cooperativa de Eletrificação Rural do Planalto da Ibiapaba, um dos locutores pioneiros da Rádio Santana de Tianguá, criador e administrador do projeto Barrocão, criador e diretor
da Educação e Cultura Escola de Primeiro Grau, EDUC. Professor convidado da Universidade Vale do Acaraú, UVA. Coordenador do Núcleo de Tecnologia Educacional. Coordenador do Programa de Formação do Professor, leigo em exercício nível médio, para formação. Coordenador pedagógico no Centro de Educação de Jovens e Adultos, professora Ofélia Portela Mota, seja. Compositor da letra e música do hino oficial de Tianguá. Diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos, professora Ofélia Portela Mota, seja. Obras publicadas: Reflexo, poemas, Tianguá em Estudos Sociais, didático, Viver ou Conviver, poemas, Após a Cegueira, Pedaços de Mim, poemas, A Tianguá, um conto de amor, doação, alerta e saudade, Memórias de Mim, a viagem mais fantástica que fiz após a cegueira, Um legado aos meus, autobiografia, Ao eterno Tibúrcio, obreiro incansável do progresso de Tianguá, e o livro didático Tianguá, Cidade da Gente, Estudos Regionais. Fundamental 1 e 2 em 2018. Em novembro do corrente ano, lançará o livro Relíquias da Minha História. Músicas lançadas: Hino Oficial de Tianguá, Estou Que Já Não Sou, Ao Amigo Violão, Tianguá Bela Cidade, Tanajura e mais 12 músicas inéditas para futuro lançamento, juntamente com o hino ao Diabético, parceria com Gilmar Nunes. Composição de hinos: Hino Oficial de Tianguá, Colégio Santa Maria, Colégio Maria Estela, EPAF, Escola Ministro Antônio Coelho, São Benedito, Escola Filomena Carvalho, São Benedito, e Escola Francisco Coelho de Paula, São Benedito. O autor de Relíquias da Minha História teve a fidelidade e a graça de Deus na escolha de sua apresentação literária. Mateus Urias, jovem talentoso, dinâmico e identificado com as letras, adentrou no mais profundo do pensamento do autor e revela em seu prefácio a alma de cada verso. Ouçamos nesse momento com vocês o advogado e radialista Mateus Urias. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Caros amigos, caras amigas. A minha caminhada, ela é muito marcada pela inquietação acerca da espiritualidade. Ao longo da história do homem, nós nos dedicamos a pensar sobre o que é que se descortina, né, após a morte. Para as pessoas espiritualizadas, existe uma similaridade de compreensões. Em resumo, de maneira muito breve, assim, o céu para as pessoas boas, o inferno para as pessoas ruins. Mas eu tenho entendido nessa caminhada que o céu, o nosso objetivo, ele está mais relacionado, a meu sentir, ao estado de espírito, de tal modo que eu posso experimentar esse céu aqui mesmo, nessa experiência terrena, agora. A vida, ela nos oferece essas situações repletas do sentimento profundo de gratidão, existindo, vivendo, amando, crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, evoluindo, amadurecendo, descobrindo novidades, se surpreendendo, vendo o real, inefável, apreciando esse mistério de viver. Tudo é, a meu sentir, experimentar um pouco do céu. E hoje é um dia desses. Sinceramente, eu sinto uma vibração diferente, mais rica de vida, por poder, nos últimos dias, imaginar como seria estar aqui. Fiquei ansioso, imaginando como seria. O poeta libanês Khalil Gibran escreveu assim: sim,
O nirvana existe. Está em conduzir teu rebanho ao verde pasto e pôr teu filhinho na cama e em escrever a última linha do teu poema. Nesta noite, eu ouso adaptar essa frase do poeta libanês, porque como não pensar que o nirvana também está neste privilégio que nós temos hoje de, para mim, prefaciar a obra que é a compilação de 5 décadas de criação poética do professor Valdeci Santos de Abreu, a alegria que é poder se alegrar chamando meu amigo, a satisfação que é saber que meu nome está na lista, consta na lista sagrada dos seus amigos, saber que eu fui convidado para comemorar junto dele, dos seus familiares, de vocês, amigos, amigas, os 75 anos de vida de Valdeci Santos de Abreu. Esta é, de fato, uma noite de alegria verdadeira, uma noite memorável. E ler essa obra é certamente um elevar-se, porque, como eu escrevi no prefácio, a vastidão das qualidades, das virtudes do autor, ela é espontaneamente manifestada com facilidade nessas palavras férteis, profundas, cheias de razão e de sensibilidade. Um discurso que é sábio, poético e sereno e que nos energiza positivamente. O leitor tem a oportunidade de apreciar a produção literária de alguém que encara os verbos viver e escrever como sinônimos. Eu trouxe para vocês um trecho da poesia Viver ou Conviver, produzida pelo autor em 1992, que diz: a conviver estou quando falo, mas a viver só quando escrevo. Confesso que quando o professor Valdeci me convidou para prefaciar o seu livro, eu fiquei paralisado. Eu pensei, ele está equivocado. Passei dias refletindo, procurando cuidadosamente razões que me fizessem credenciado a estar aqui, a prefaciar essa obra. Eu estava convicto naquela ocasião de que os critérios para a escolha seriam os grandes nomes, os grandes talentos da literatura. Por óbvio, eu não faço parte deste rol. Mas inquieto, eu fiquei questionando quais esses critérios. E fui lembrando do passado, quando antes mesmo de conhecê-lo, já ouvia falar o seu nome, minha mãe falava muito dele, nós nos aproximamos através da internet, quando eu tive o privilégio de tê-lo como leitor do meu blog, depois eu tive a alegria de tê-lo como meu ouvinte, e recentemente nós produzimos quadros especiais no jornal Tribuna do Povo, na Rádio Santana, falando de Monsenhor Tibúrcio, falando da Rádio Santana, falando sobre Tianguá. Descobri várias outras afinidades. O professor Valdeci foi aspirante da Ordem dos Frades Menores. Eu também fui por um ano. Ele também já frequentou o Centro Espírita, onde eu também faço parte, dentre diversas outras afinidades. E eu percebi que nossos destinos, eles vão se entrelaçando nas constelações da amizade. Então, professor Valdeci, estar com o senhor é sempre um prazer. No dia 13 de julho nós estivemos juntos e eu escrevi um texto. Eu disse assim: os olhos líricos do poeta estão cada vez mais aguçados, vivos, sãos, fecundos. A palavra sabiamente serena do poeta me eleva, porque é repleta de sensibilidade. O poeta sente, ama e tem sede do infinito. Mas o poeta é muito mais. Já nasceu poeta. É vocação da alma. Não sei explicar. E dá para explicar? Valdeci Santos de Abreu, o poeta, meu amigo genial. O seu nome, ele se confunde com o nome de Tianguá, como disse o cerimonialista Carlos Aragão. Tianguá personificado. Você já é
um dos maiores tianguaenses. E eu escrevi no prefácio. Eu disse que o termo cidade não está restrito aos seres inanimados, às obras, aos limites territoriais, às ruas, porque também se refere aos seus habitantes, e certamente Valdeci Santos de Abreu está integrado de tal modo a Tianguá, que são um do outro, como que fosse um pacto perpétuo. E ele sabe disso, porque ele escreveu algo parecido no poema Tianguá, Se Eu Te Deixar, do ano de 2009, onde ele falou, conversando com Tianguá, ele disse: impossível, portanto, dissociar-me de ti. Eu estive também recentemente em Teresina durante uma semana, e quando eu voltei, eu escrevi um texto que diz assim: bem longe dos teus limites, quando estou a viajar, a trabalho ou a passeio, não importa onde eu vá, procuro qualquer pessoa e começo a conversar, só esperando a pergunta: qual é mesmo o teu lugar? Para responder com orgulho: sou filho de Tianguá. E o fato de eu amar Tianguá e desejar ver Tianguá ser o melhor lugar para se viver no mundo, eu também devo a você, que dedicou-se a fortalecer em nós esse sentimento de pertença e de tianguaensidade. A cada vez que o hino de Tianguá é cantado, Valdeci Santos de Abreu está lá. Recentemente, eu estou mais bronzeado, eu vim de Camusim com alguns amigos no carro, e eles não são de Tianguá, e eu cantei um hino no carro, e eu tive a alegria novamente de dizer que eu sou de Tianguá, e ainda disse mais: terça-feira tem o lançamento do livro do professor Valdeci, e ele é meu amigo. Que satisfação! Valdeci, no hino de Tianguá, é como alguém que chama a cidade, que abraça a cidade e que diz assim: Tianguá, eu sou teu amigo, escuta o que tenho contigo. O seu livro é, portanto, esse chamado à cidadania, ao bom senso, ao amor fraternal, ao viver por ideal e por sonhos. Parabéns pelos seus 75 anos. Que venham 75 anos e mais. Muita saúde, paz, seja bem feliz. Muito obrigado. Urias, advogado, radialista, muito obrigado. Dando continuidade, vou convidar ela, que é conhecida do autor desde a mais terna idade, ainda como aluna da Educação e Cultura Escola de Primeiro Grau. Na sua veia cordelista, expressa em belos versos a alma do poeta. Vamos ouvir nesse momento Elisângela de Sá Brito. Boa noite a todos, boa noite ao nosso querido aniversariante Valdeci. Eu não podia deixar de estar presente num momento tão especial, né? Fui sua aluna, fui sua colega de trabalho e sou uma eterna admiradora e grata por tudo que com ele aprendi nos anos de Eduque, tanto que ele pôde me influenciar na cultura. Inclusive posso dizer que devo a ele o gosto pela escrita, pela literatura, porque sempre trocávamos figurinhas, né, Valdeci? Ele fazia um poema, me mostrava, eu fazia outro, mostrava para ele, e fui criando esse gosto pela escrita a partir daqueles anos de Eduque. E fico muito grata por poder ter feito o prefácio literário da obra dele, contando um pouco desses 75 anos, que certamente não são possíveis serem reduzidos em tão poucas linhas. Mas para não me alongar, sei que tem muitos colegas que querem falar dele. Fiz agora, nesses últimos 5 minutos, dois versinhos para agradecer por tudo e pela caminhada ao lado dele. Valdeci Santos de Abreu, em toda a sua jornada, sempre foi um guerreiro, que ao longo da caminhada sempre se reinventou. A vida ressignificou, plantando pela estrada. As sementes cresceram e puderam frutificar. Hoje estou aqui, com alegria para lhe homenagear. Este grande professor, que sempre com amor pôde representar Tianguá. Muito obrigada a todos. Obrigada, Valdeci.
descobertas do autor fez ele encontrar ele, que é um exímio poeta conterrâneo, que na solidão do sítio Marinema teve a delicadeza de adentrar aos versos de relíquias da minha história e manifestar sua opinião. Vamos ouvir neste momento o grande amigo Antônio Aguiar de Sales. Boa noite. Embora tianguaense, eu só vim a conhecer o professor Valdeci em 2014, quando da fundação da Academia Tianguaense de Literatura e Artes, através do saudoso confrade Alberino Nunes. Mas eu vim a conhecer o professor de fato quando entrei na sua obra para escrever o comentário que ele pediu pela Academia Tianguaense de Literatura e Artes. Dois fatores me chamaram a atenção na obra. Primeiro, a sua linearidade. Quando a crítica se lança sobre um autor, ela geralmente o classifica em 3 fases: a fase inicial ou o arrojo, a maturação e a sedimentação da obra. Ou seja, tem toda uma cronologia a ser obedecida enquanto a obra vai evoluindo. O caso do professor, não. A sua obra é linear. Os primeiros versos são iguais aos últimos. Ele já tinha o mesmo pensamento e o mesmo nível intelectual nos anos 60. Os seus versos são lineares dos primeiros aos últimos. É como se o espírito tivesse nascido pronto e não passado pelas nuances da evolução. Um outro fator que me chamou a atenção na obra, e isso poucos escritores e poetas conseguiram na existência, foi através de uma frase monumental, que eu considero a maior de toda a sua obra. Abre aspas. Somos o resultado da nossa insignificância. Fecha aspas. Para pronunciar uma frase dessa, o autor tem que ter atingido um nível intelectual, uma maturidade suficiente para ele viajar ao interior dele mesmo. E de lá ele vê assim exatamente como é, desnudando todos os seus conceitos e preconceitos. Ali ele tem a oportunidade também de ver a humanidade como ela é, o homem como ele é. E a partir daí, poder voltar e nos brindar com a frase que ele nos brindou. Então, resumindo, conheci o professor através da sua obra, e isso muito me orgulha, porque ele é, até hoje, o maior escritor de Tianguá. Muito obrigado, senhor. O senhor Valdeci, desde aos 16 anos, tem o costume de registrar em versos a sua trajetória. Assim sendo, o poema Relíquias da Minha História retrata em síntese a sua trajetória literária, que ouviremos na apresentação de Amaury Pinto de Carvalho.
Boa noite a todos e a todas. Sim? Boa noite a todos e a todas? Ah, tá. Porque ali eu estava assim, meio enviado. Os pássaros voam não porque têm asas, mas porque têm vontade e desejo de liberdade. Valdeci Santos sintetiza muito isso. Mas quem contou isso para mim uma vez foi o Chico Peteca. Eu era quase menino. Quem se lembra, fica aí nas suas viagens. Chico Peteca, que era um cabra que não mente. Tá bom? Relíquias da minha história. Esse poema, como já disse aqui, sintetiza de fato toda a obra que Valdeci produziu com essa vontade de liberdade dentro da literatura. E eis que de repente 75 anos são passados, e entre idas e vindas, altos e baixos, versos e reversos, atos e atos, nexo e desconexo, ao longo da caminhada, não daria conta dos meus atos, não fora os versos que fiz, companheiro desses atos. Registro em descompasso, nos versos da vida toda, relíquias da minha história. E nessa longa caminhada, reflito em cada ato, registro os versos que faço, toda vez que eu os escuto e sinto dentro da alma, no coração os compassos. Dos passos que caminhei, foram passos resolutos, de vitórias incontidas, de amores inefáveis, a tudo que compreendi, a tudo que conquistei. Agora, nesta hora, em que louvo este passado, cantando em versos e prosa, esta singela história, agradeço a todos quanto fazem parte desta glória, lendo comigo os versos da vida toda, relíquias da minha história. Valdeci Santos de Abreu, 5 de março de 2003. Muito obrigado. Ao longo dessa história do seu Valdeci, diversas pessoas passaram por ele, como também vizinha, colega de infância e de colégio do autor, reencontrada décadas depois na difícil missão de coordenar e organizar relíquias da minha história, cuja dedicação ultrapassou os limites da sua saúde e a expectativa do autor. Finalmente, ouçamos Margarida Souza. Boa noite a todos. Eu estou feliz por estar aqui. Realmente, há décadas que Valdeci e eu não nos encontrávamos, e de quase 50 anos, vamos dizer assim, não é? E nos aproximamos no começo do ano para organizar esse livro. Quando ele me convidou para fazer essa organização, eu fiquei muito preocupada. Como que eu vou fazer esse livro? Como que eu vou organizar se ele não vê com os olhos do corpo, com os olhos humanos, com os olhos físicos? Então eu fiquei muito preocupada, mas eu queria ajudá-lo de alguma forma. Aí eu disse: Valdeci, como que eu posso te ajudar? Para eu organizar o seu livro, eu vou precisar de muita ajuda de vocês, para a gente montar, fazer um projeto e trazer um livro que represente realmente o seu trabalho. Você está completando os seus 70 anos, é um momento especial, um momento de glória para ele e para nós que estamos aqui, viu, Valdeci? Então nós começamos um projeto de conversas, de reuniões, de encontros, e fomos reunindo material, buscando fotos, buscando figuras, imagens, que pudessem revelar realmente ou expressar realmente cada verso que ele fez. Então, versos da minha, relíquias da minha vida, é realmente, como ele diz, particularidades da nossa vida. Relíquias são exatamente essas particularidades da nossa vida e que nós devemos relembrá-las
com altivez. Isso é o próprio Valdeci que traz essa frase falando do próprio livro. E o Valdeci, ele foi movido toda a vida pelos seus sonhos. E para realizar os seus sonhos é preciso que você plante, que você regue, que você colha. E hoje o Valdeci está fazendo essa escolha, essa colha, ou essa colhida, não é? Do que ele plantou durante 75 anos, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, com o apoio de todas as pessoas que querem bem ao Valdeci e que ele também os ama. Então esse livro, hoje com essa colheita, aos 75 anos, é uma obra poética que tenho o prazer de apresentar a vocês aqui nesse momento, assim, bem sinteticamente, que são poemas espontâneos e temáticos, de forma cativante. Ele escreve assim de forma leve, de forma cuidadosa e que cativa cada pessoa que lê os seus versos. E também o objetivo da divulgação do livro era divulgar o acervo poético que ele fez durante todas essas décadas. O livro, ele traz muito bem, como já foi falado aqui pelo Urias, é isso, Urias? Mateus, né? Que ele faz uma declaração de amor à sua terra natal. Ele canta e decanta Tianguá e a Serra da Ibiapaba. Ele homenageia a família e os amigos de forma leve, singela e com muito carinho e respeito. Ele recorda lembranças da sua adolescência e da sua juventude com fidelidade. Ele narra toda a sua experiência de vida, desde criança até os dias de hoje. Ele compõe hinos, como já foi dito aqui, para os colégios, não só de Tianguá, como também de São Benedito. Ele expressa e ele expõe detalhadamente a sua vida, a sua alma, o seu coração, os seus sentimentos. Ele fala das desilusões, das decepções, sem perder a crença na fé e no futuro. O Valdeci, ele é um exemplo de superação. E esse livro traz isso com muita clareza. Ele, apesar de ter perdido a visão, ele não perdeu a confiança em si e nos outros. Ele não se acomodou. Ele procurou superar a deficiência visual e continuou sua obra literária. Fortaleceu-se nesse período também a sua espiritualidade, tornou-se uma pessoa mais reflexiva e mais crítica em torno de tudo e de todos. Demonstrou que é possível enxergar com os olhos da imaginação, com os olhos da alma e com os olhos do coração. Recomenda-se a leitura desse livro pela importância que ele traz de lições de vida do autor, pela importância da história cultural do Tianguá e da política, pela determinação e equilíbrio emocional para enfrentar todos os problemas que ele teve durante esse período que perdeu a visão. Coragem para trilhar novos caminhos. Superou suas limitações, ou continua superando suas limitações físicas. E finalmente, ele apresenta o amor e a amizade com ternura e leveza. E eu me sinto assim muito feliz por poder fazer parte dessa obra Relíquias da Minha História. Fiquei muito feliz com o convite do Valdeci, fiquei emocionada, inclusive. Trabalhamos 9 meses, foi exatamente, a criança nasceu saudável, feliz e muito bonita, viu? Vocês vão ver daqui a pouco. E nós vamos agora projetar algumas imagens que representam alguns títulos de poesia, de poemas, e as pessoas ou lugares que são homenageados. De repente vocês vão se identificar agora aqui nesse momento.
Foi um prazer estar aqui e mais uma vez eu agradeço a generosidade do Valdeci me convidar a participar desse trabalho. Esta verdade, teremos a apresentação do poema Borboletinhas, na sua primeira manifestação poética apresentada pelo seu neto Enzo Lucena de Abreu. De manhã muito cedinho, dos campos fui olhar, pra ver borboletinhas que bailavam pelo ar. Naqueles velhos servinhos, sobre os campos a respirar, estavam as borboletinhas serenando com o ar. Salve de palmas para o Enzo. A essa linda história que nós estamos contando aqui esta noite, a Ibiapaba, berço dos seus amores, é retratada de forma inequível, na sua forma mais natural, quase intocada. No poema Ibiapaba, vista dos sertões de Sobral, cuja beleza é a ostentação que teremos na apresentação de Socorro Moreira. Boa noite a todos. Queria agradecer ao Valdeci por fazer parte desse momento. E eu vou ler aqui a poesia Ibiapaba. Ibiapaba, de longe, bem de longe, era apenas uma grande mancha azul, homogênea, compacta, azul chumbo ou celeste, não se sabe. Era apenas uma grande mancha azul. Fitei-te de bem longe, ó grande mancha azul. Mas meus olhos não se contentaram, e inquietos queriam te ver de perto. Sentir-te eles precisavam. Aproximei-me na ânsia de te sentir, mergulhar no teu azul, ver o céu refletir em mim. Mas se eras azul, não sei, pois verde foi que te vi. E subi na ânsia de te desvendar, descobrir tuas belezas, delas poder desfrutar, ver teus verdes altaneiros, palmeiras a farvalhar, e embriagar-me em teus bosques, em teu regato sonhar. E quando enfim subi e de cima contemplei, pude então desvendar o mistério das cores que eu mesmo vi mudar. Era a profundeza do espaço, o infinito da distância, que transformava em azul o verde da esperança. Adentrei-te. O verde se perdia no horizonte, ao sopro do vento que farvalhava, e ondulava as plumas sedosas e magníficas das flechas dos canaviais. Adentrei-te, ó Ibiapaba, e senti em cada espaço, em cada canto da tua exuberância, a aurora surgir em cada flecha, em cada lance da tua natureza deslumbrante. Tianguá, 15 de janeiro de 88. Obrigada. Como é do conhecimento de todos, a nostalgia é a matéria-prima dos grandes poetas. Seu Valdeci não fugiu à regra e voltou aos tempos de criança, para revelar em nostálgico as suas fantasias infantis.
Vejamos na apresentação de Derberson Frota, principalmente você, que já tem os cabelos grisalhos, o que diz o autor. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do meu pai, Ivan Frota, que está ali. E eu irei ler o poema Nostálgico. Nostálgico, adentro ao pensamento. E vou buscar no teu passado mais recente reminiscências da minha infância. E te encontro adolescente, simples e faceira, doce, meiga e ingênua, como a esperar grande futuro. Vejo-me criança levada, de origem cabocla, a desafiar a discriminação racial presente na tua sociedade. Vi-me travesso nas peripécias próprias de menino, a me deliciar nas águas barrentas de inverno das correntezas do rio São Gonçalo. Saltando das ingazeiras, das azeitoneiras, pulando das pontes do Tomás Ferreira e do Caruá, ou dando cambalhotas, pulos mortais e cangapés no buraco das almas. Se livre, quando não estava nas aulas do seu Nenê Lourenço, da Daria, Toinha Linhares, do seu Benjamin Cavalcante, do seu Oswaldo Nogueira ou do Belezinha, brincava nas ruas do Tabefe, hoje Maestro Quincas Bezerril, na Rua Nova, agora 12 de agosto, ainda não pavimentadas de pedra ou asfalto, e sem trânsito, jogando triângulo, bola de gude, cancão, uma tranquilidade. Como era intrigante instigar tipos exóticos, como Lamparina, o Pedro dos Zulus, a Girita, a Briba, o Zé da Doca, o Beleixo, o Dorme Sujo, o Potiguara. Saborear o doce caldo de cana ou a garapa azeda do seu aprígio, na minha Tianguá, era uma opção infalível. Raimundo Mota, o terror da meninada, o oficial de justiça, afugentava-nos sempre que estávamos a praticar tais brincadeiras. Era um momento de aflição. Nas praças do Pequizeiro e Monsenhor Aguiar, hoje dos eucaliptos e do calçadão, praças de guerra onde brincávamos de lampião. Violência, medo, nem pensar. Doces tempos de criança. Valdeci dos Santos de Abreu, 5 de março de 2009. E talvez tivesse escrito para todas elas. As páginas seriam insuficientes. Todavia, no seu poder de resenha, conseguiu descrever com exímia fidelidade a vida de um desses seus amigos. Vejamos na apresentação de Rita Lima o que o poeta falou em Tibúrcio, um ícone da nossa história. Boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, querido Valdeci me deu, dar espaço à poesia. Poema. Tibúrcio, um ícone da nossa história. 1957. Os rigores do inverno ainda se podiam sentir. Chuva de granizo marcara a temporada. Tianguá, inexpressivo, se arrastava pela Ibiapaba. E ele chegou sem que fosse o desejado, porém nomeado. Não era alto nem belo, era alvo. Desconhecido e sem vaidades, era calado. Crítico, introspectivo, sóbrio, irônico, empreendedor. Chegou, gostou, amou e aqui ficou. Os anos correram, 3 décadas passaram. E ele, calidamente, foi ganhando espaço, foi amado. Na sua singeleza, conquistou fronteiras, foi alado. E com suas mãos pequenas, alvas, sardentas e mágicas, foi tocando as coisas, as pessoas, como a fazer milagres, transformando sonhos em realidades. 1991, septuagenário. Assim como chegou, simples,
sobre o ordeiro. Com a magia dos seus dedos, a cidade transformou. Não só com obras materiais, isso é pouco, qualquer olho pôde ver, mas com estruturas maiores, que olhos comuns não veem. Por isso, anonimamente se esconde em paisagens e instituições às quais a vida dedicou. 2008, fevereiro 15. A estação chuvosa ainda não dera de toda a sua graça. Temperatura média acima de 23 graus contrasta com a 17 graus de 1957. Tianguá, com mais de 60 mil habitantes, expressão maior da região, segue seu ritmo frenético de crescimento. E ele, no nonagenário, 51 anos depois, tal como chegara, sereno, sem vaidades, crítico, introspectivo, irônico sobre o empreendedor. Continua a cidade transformar, agora com olhos que os olhos podem ver. Bairro, capelas, cemitério, santuário. Amado mais que nunca por quem acompanha sua trajetória. Respeitado por crianças, adolescentes, jovens e o povo em geral. Transforma-se no ícone maior de nossa história. E nós, produtos da medição deste grande Ibiapabano, haveremos de honrar as dádivas que recebemos, por estarmos ao seu lado nestes e em muitos anos, com as graças do soberano. Valdeci Santos de Abreu, publicado em 21 de 9 de 91 e em 2008. Muito obrigada. A pós-modernidade e a tecnologia mudaram a visão universal e o Sr. Valdeci não ficou alheio a essas mudanças. E no poema Filhos, apresentado pelo seu filho Henrique, o poeta revela estas mudanças, explicitando o seu ponto de vista quanto à condução da educação dos filhos. Boa noite. Filhos, esses filhos da pós-modernidade, da cibernética, do ciberespaço, da multimídia, das missões interplanetárias, das infovias, da internet, dos links, dos sites, dos limites ilimitados, da busca desenfreada da liberdade total. O que buscais tão longe, se aqui dentro, tão perto, encontreis em abundância o único bem que alcança, o mais longínquo da esperança? Que guarida tereis na imensidão dessa vida, sem a nossa companhia? Mesmo que às vezes não possamos toda hora, todo dia, ombro a ombro, estar convosco na corrida dessa lida? Ou será que já não somos a confiança ilibada, na encruzilhada a saída para as vossas investidas? Tendes, porém, direito de buscar sem receio, em qualquer lugar, em qualquer meio, o que julgardes perfeito, mesmo que isso, às vezes, cause em nós grande desespero, e que quebreis a cabeça não raro. E depois, se a razão não faz efeito, e aprender com a queda é o preço, é vosso esse direito. Valdeci Santos de Abreu, 29 de agosto de 1999. Como os presentes verão nas mais de 400 páginas de relíquias da minha história, a identidade do autor com a emancipação das mulheres. Vejamos em Ode às Mulheres do Terceiro Milênio essa nova realidade na apresentação de Mirna Sibeli. Boa noite a todos. Ode às Mulheres do Terceiro Milênio.
a princípio, sequer existiam, mas eram necessárias e Deus assim as fez. Belas, formosas, sedutoras, perpetuar a espécie, dar prazer, eram os destinos seus. Passam-se os séculos, os milênios, e como há agradar a gregos e troianos? O palco se transforma, mudam as indumentárias, as cenas se metamorfoseiam, mas o enredo é o mesmo. Vem o século das luzes, surgem as revoluções, o grito de guerra é liberdade, igualdade, fraternidade. O mundo já não é o mesmo. Elas saem do casulo, da invulnerabilidade do lar e chegam ao fronte, às trincheiras. A ordem é lutar, avançar, não recuar. Como epidemia, invadem as escolas, as fábricas, as empresas, os departamentos, as autarquias. Estão em toda parte, até no lar. Nas universidades, já são maioria. Na política, galgam o topo. Estamos no final do século, do milênio. Aonde chegarão? Que mundo teremos sob o comando de suas mãos? Com certeza, mais fraterno, mais humano, mais cristão. 29 de abril de 1988. E obrigada. A família é o ponto alto nos temas eleitos como musa inspiradora. Vejamos uma singela passagem em que o autor homenageia alguns dos seus netos, apresentado nesse momento pela neta Gabriela. Netos: Isaac, Júlia, Gabriela. Qual dos últimos netos o mais belo? Se no coração do vovô não há paralelo, só convergência. O que importa se é Isaac Newton, Ana Júlia ou Gabriela Cravo e Canela, se um futuro promissor os espera. São netos e, como tais, viés da mesma linhagem, culta e bela. Valdeci Santos de Abreu, 13 de outubro de 2008. Homenagear valores culturais de sua terra é uma constante do autor. Nesta solenidade, a homenagem de destaque é para Guilherme Aguiar, o design de Tianguá, apresentado por sua filha Ana Luísa. Então, por favor, Ágata. Pronto, né? Ana Luísa não pôde, mas vou aqui ler o poema feito ao pai dela, que é o grande autor dessa decoração magnífica de hoje. Guilherme, design da decoração. Como se ao tempo, se desse o tempo, mão a mão, no rumo certo, no cotidiano do seu fazer, de Tianguá, fez-se o design da decoração, um mestre de temperamento extrovertido e comprometido com o profissional, embora leigo, com glamour e requinte, embala e alegra sonhos de todas as idades, criando ambientes únicos, com a magia de suas mãos e o poder criativo da sua mente. Participa há 2 décadas da vida e da história de centenas de tianguaenses e biapabanos. 11 de abril de 2009. Entre os vários momentos dessa solenidade, queremos destacar a presença e a participação de um dos seus amigos mais presentes e mais
identificado com o seu gosto musical, cujo poema a ele dedicado revela seus valores musicais e será apresentado pela sua irmã Edilene Nunes. Boa noite. Gostaria, Valdeci, de agradecer a oportunidade de ter a honra de participar deste seu momento e de homenagear esse seu irmão do coração, que é meu irmão. O gigante seresteiro, onde a estatura mediana é 1,65, ultrapassar 1,80 é ser gigante. Onde a cultura é rude e o gosto pelas artes inexiste, vencer esta barreira é ser artista, é agigantar-se em si mesmo, mesmo que às vezes não pareça. Não é o caso em questão, visto que a deixa são as noites alegres e seresteiras de Tianguá, boêmia e hospitaleira, cheia de amor e desejo. Na esquina do calçadão, sexta e sábado, ele está com seu violão vermelho, as noites a animar, dedilhando ou arpejando lindas canções a cantar. Assim, levando aos mais jovens, com os ídolos a sonhar, o gigante das noitadas da centenária Tianguá. A juventude o insulta com pedidos metalheiros. Os quarentões do embalo querem ouvir anos 60. A velha guarda ardente solicita nostalgia. E no pedestal de madeira, junto às mesas primeiras, com seu violão vermelho, o gigante das noitadas atende a galera inteira. Tocando sambas, marchinhas, canções, chorinhos, baiões, valsas, rock, reggae, shots, tangos, lambadas e rojão, com seu violão vermelho, ele está a alegrar as noites no calçadão. Tianguá, 29 de 11 de 92, Valdeci Santos de Abreu. Obrigada. Pois é, após esses momentos de reflexões sobre alguns temas poetizados pelo autor, agora chegamos ao momento de algumas homenagens para ele. Ele se lembrou de fazer homenagem para muitas pessoas, agora vamos voltar às homenagens ao aniversário do seu neto, Davi, que vai trazer aqui sua flauta e poder tocar uma música aqui para o seu avô. Salva de palmas para o Davi. Dando continuidade às homenagens, convido sua filha Agnes. Boa noite novamente, né? Primeiramente eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu sei que quando ele preparou, né, essa programação, eu até questionei com a minha mãe, com a Margarida, que estava até com a cerimonialista, quão extenso ia ser e quão, tipo assim, para quem está ouvindo, às vezes
prolongado, mas era isso, era o que ele queria fazer nos 75 anos dele, não era ser homenageado, e sim homenagear pessoas que fizeram parte, né, da vida dele. E ele, desde que ficou cego, ele escreve diariamente a rotina dele. No final do dia ele escreve, e ele sempre fala muito isso para mim, fala para os meus irmãos, que queria que a gente lesse, né, o que ele escrevesse. E eu sempre falei, pai, eu não quero ler agora, porque eu lhe tenho em vida e eu preciso de alguma coisa sua para depois. Então, aquilo eu quero guardar para quando ele não estiver mais. E eu sou daquelas como ele, né, que acredita que as homenagens, eu vou até mostrar o papel que eu fiz para vocês. Eu estava hoje num salão de beleza e escrevi à mão, tá horrível, nem sei se eu vou conseguir seguir, mas eu acredito que as homenagens elas devem ser feitas em vida, né, para a pessoa saber o quão importante ela foi. E hoje foram lidos diversos textos, foi lida a biografia do meu pai, mas eu queria falar de um Valdeci nascido em dezembro de 1987, meu pai. E eu tive um pai tão presente, tão maravilhoso, que mesmo com as suas limitações financeiras, porque eu sou filha de 2 professores, né, ele sempre me disse que a melhor herança que ele poderia me deixar seria a educação. Então, ele sempre me cobrou muito. Durante as férias, enquanto meus amigos dormiam, ele me acordava e me exigia que eu lesse coleções de Machado de Assis, José de Alencar, livros de filosofia. E hoje eu agradeço bastante a ele, porque na minha profissão isso tem uma relevância sem tamanho. E eu queria dizer, pai, que o senhor me tem assim, as melhores lembranças da minha infância. Mesmo nas limitações, você sempre foi muito aventureiro. Nas oportunidades, a gente se mandava para Bitubitá, ia com caminhão, com geladeira, com tudo. E na maioria das vezes era dezembro, janeiro, meu aniversário. Meu aniversário era com nativos, não eram meus amigos, eram os nativos locais. E eu fui tão feliz na minha infância, com aquele tão pouco, mas aquela presença, aquela coisa tão família, que eu não tenho como descrever a gratidão que eu tenho pelo Senhor por isso. Queria também lhe agradecer por não só forçar eu ler, né, mas forçar eu fazer resumos e ainda me questionar sobre os livros. E assim eu li o Mundo de Sofia 3 vezes para garantir que eu não passei nenhum filósofo, porque ele queria ter certeza que eu tinha lido. E isso me traz segurança no meu trabalho, me traz conhecimento, me traz tantas coisas boas que eu só tenho a acreditar. Na época eu achava ruim, eu queria dormir, eu queria brincar com os meus amigos, e eles sempre insistindo. E mesmo após a cegueira, que a gente sempre foi muito amigo, foi muito cúmplice, sempre conversou, ele sempre me deu uma liberdade muito grande de dizer o que é que eu queria da minha vida. Quando ele cegou, eu fiquei muito preocupada, porque o que ele mais gostava de fazer? Se aventurar, viajar, passear de moto, e era essa a nossa diversão. Dia de domingo, a gente dava uma volta de moto, quando era férias, a gente ia para alguma praia, sempre com muita simplicidade, mas com muito amor e em família. E quando ele cegou, eu pensei, meu Deus, Deus tirou o que meu pai mais ama de fazer, né? Sem a visão, meu pai não vai poder andar de moto, meu pai não vai poder me levar para canto nenhum, meu pai não vai poder ler e escrever o que ele tanto gosta. E aí, Deus foi tão misericordioso que eu estava trabalhando estagiário em um local que tinha um advogado que o pai dele tinha passado pela mesma situação, e ele me indicou um programa que, através desse programa, o pai dele conseguia escrever e ler.
E eu apresentei para o meu pai se adaptou muito rápido, inclusive ele tentou o braille e tudo, mas o DOSVox foi onde ele se encontrou. E graças ao DOSVox, meu pai continuou viajando, continuou passeando, continuou conhecendo lugares, continuou escrevendo e expondo os sentimentos. E isso a gente tem a partilhar, além do amor pela cidade, o amor à leitura e essa vontade, não é nem vontade, a necessidade de expor os nossos sentimentos através da escrita. E através desse programa ele consegue fazer isso, certo? E, pai, eu queria te falar também que há uns 2 anos atrás eu passei por um momento muito difícil da minha vida e você conseguiu, eu tinha preparado uns vídeos, mas antes do meu vídeo, tinha um vídeo do Ícaro que mandou uma mensagem linda para o senhor, que amanhã eu vou mostrar. Todos os seus netos fizeram uma mensagem que a gente não vai conseguir mostrar hoje, mas eu tinha preparado uma dos meus filhos. Por quê? Porque meu pai conseguiu o que eu, assim, ficava tão... Quando eu soube que ele não ia mais enxergar, eu fiquei, meu Deus, meus filhos não vão poder ter do meu pai aquilo tudo que eu tive. Meu pai joga de bola com meu filho. Meu pai assiste futebol com meu filho. Meu pai brinca de casinha com a minha filha. Meu pai dança balé com a minha filha. Meu pai ajudou, ano passado meu filho fez a festa do ABC e no dia da missa o pai dele não pôde vir e eu fiquei tão assim, né, porque eles apresentam, o pai de fulana de tal e mãe de fulana de tal formando, e eu tive a honra de ter meu pai, que foi um dos maiores contribuidores para a alfabetização do Enzo ao meu lado. Meu pai estuda matemática com o Enzo, meu pai assiste partidas, o Enzo narra para ele, o Enzo considera ele, como os vídeos que eu ia mostrar, que não foi possível, como um dos melhores amigos dele. E eu não poderia ser mais feliz. Tem aquele ditado que Deus, né, não dá a cruz que não consegue carregar. E meu pai exerceu com maestria isso. E, pai, para mim, eu depois de tudo que eu passei, eu me fechei. E eu comecei a me trancar de algumas formas, mas isso não significa que todo dia quando eu acordo e que eu lhe vejo ali acordando, ok, Google, qual a velocidade do vento, 5 horas da manhã, eu não fique feliz porque você está ali aos seus 75 anos hoje, vivo, com saúde, do jeitinho que Deus quis, mas com saúde. E eu não poderia ser mais feliz por ter você me auxiliando a criar os meus 2 filhos. Muito obrigada, não tenho palavras, eu vou ser eternamente grata. E do mesmo jeito que eu tive um avô muito participativo na minha vida, eu sei que os meus filhos vão lembrar do Senhor sempre, com muito amor. Te amo. Selar ainda mais esse momento de homenagens, eu convido a senhora Fátima Aguiar. Boa noite. É com imensa alegria que estou aqui participando desse momento ímpar, onde posso rever e abraçar tantos conterrâneos, tantos amigos. Isso também me deixa muito feliz. Mas para homenagear o nosso amigo e poeta, eu tive que recorrer a outro grande poeta. O poeta da liberdade, grande poeta brasileiro, Castro Alves. Para ser bem breve, porque senão também teria muito o que dizer
da nossa trajetória junto, das nossas lutas, né? Castro Alves, em seu poema O Livre a América, numa das estrofes diz: ó, bendito o que semeia livros, livros a mãos cheias, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Parabéns ao nosso grande poeta Valdeci Santos. Senhora Ivoneide Nunes, trazer algumas palavras. Boa noite a todos e a todas. A gratidão é um dos mais belos sentimentos. É a excelência das virtudes. Não poderíamos deixar de agradecer pessoas que espontaneamente se dispuseram a presentear o autor com suas dádivas singelas, porém profícuas na concretização desta obra e desse evento. Convidamos para a nossa homenagem Guilherme Teixeira, que sempre está conosco e que assim é uma pessoa maravilhosa e que sempre está dando sua contribuição. Guilherme, por favor. Guilherme, é uma simples lembrança, mas é de coração. Obrigada por tudo. Obrigada por ter dado na nossa vida. Valdeci tem parceiros, né? E assim, quando a gente vai fazer algo, a gente escolhe aquelas pessoas que a gente quer que esteja presente, que esteja conosco, que esteja nos auxiliando. E outras pessoas escolhem a gente, né? Eu gostaria de chamar a Edna Abreu, sua irmã, para homenageá-la e agradecer por tanto que ela faz por todos nós. Também gostaria de chamar a Edla, a sua irmã Edla Abreu, da tia Edla. E para não demorar tanto, eu vou chamando logo o Antônio para representar aqui o Adriano Marques e a Manuela Abreu. Obrigada por ajudar. Pegar uma lá embaixo. O Adriano não pôde estar presente, mas o Adriano é muito amigo do Valdeci. E a Manuela. Oi? Mandou o vídeo, não deu mas aí depois mostra seu pai. E a Manuela também contribuiu muito nesse projeto do livro, né? Eu gostaria de chamar agora o Gilmar Nunes. Toda vez que vier a Xanguá, ele sempre tem que visitar o Valdeci. Então, obrigada, Gilmar, por ser tão presente na nossa vida. Tem aqui uma pessoa também que eu gostaria de homenagear e a gente gostaria de agradecer. É uma pessoa que ela é minha amiga e está sempre presente na nossa vida, que é a Lisiane. Ali a gente tem um projeto
ela embarca junto e contribui. Você não vai ganhar vinho não, porque você é evangélico. É, e a Duda tá chateada, porque dá. A roxa não veio, a roxa passou, eu tava esperando. Você vai ganhar chocolate. Obrigada, viu? Tem uma pessoa também que eu até tive aqui a ousadia de tomar o lugar dele aqui para vir para cá, né? Uma pessoa que doou seu trabalho, que se colocou à nossa disposição, que é o radialista Carlos Aragão. O Dantas, ele também seria um dos homenageados, mas ele teve um compromisso, ele teve que sair. Tinha também outra pessoa que a gente é muito grata a ela, que é o Jorge Alex Barbosa, foi quem fez a capa do livro do Valdeci. E eu não sei por que motivo ele não pôde estar aqui, né? E para a gente continuar essa homenagem, seria injusto não dar destaque à pessoa que mais se dedicou para a realização desse projeto, né? Ela dedicou meses de seu tempo na organização do livro. A ela os nossos mais profundos agradecimentos. Margarida Souza. Ela não participou do livro, mas a homenagem que a gente vai fazer a ela hoje é pelo fato dela ter aniversariado esses dias, né? E ela fez aniversário dia 15 de novembro. E a Nelma, gostaria de chamar a Nelma aqui. Os nossos agradecimentos ficam estendidos a todos vocês que prontamente, carinhosamente atenderam o nosso convite. A gente olhando daqui, o Valdeci, não dá para você ver, né? Mas eu tenho certeza que você sentiu a energia. E a gente olhando daqui de frente, vendo cada rosto, em cada olhar, dá para sentir o quanto você é querido. Né? A todos vocês que estiveram aqui presentes e vieram a brilhantar essa noite, esse momento do Valdeci, todo planejado por ele, tudo, nos mínimos detalhes, todo planejado por ele, o nosso muito obrigado, certo? Gratidão, 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 gratidão. Um beijo no coração de cada um. Antes de trazermos a palavra do anfitrião desta noite, ainda no auge das homenagens e dos registros históricos, o Sr. Valdeci conseguiu resumir em um único poema a trajetória do primeiro bispo de Tianguá no poema Timóteo, o homem de março, o pastor que Márcio Pontes nos trará. Senhora Santana, piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Nossa Senhora Santana, piedade de nós.
recitar um poema, Esse poema é de Valdeci, Santos de Abreu, Santos de Abreu. O nome desse poema, Timóteo, homem de março, o homem de março, pastor, o homem de março, pastor. 1971, agosto 22, já diocese, Aliapaba engalanada, de norte a sul, ao mês da primavera, de verde exuberante, e já florida, era toda a esperança, era toda a festa. Agosto não era desgosto, e no Planalto era gosto, que Deus se recebia. Timóteo, homem de março, pastor, Timóteo, homem de março, pastor, o homem de março, pastor. A tarde era plena de festa, de ternura e alegria, bandeiras vivas, palmas, cânticos, aclamações, cânticos, aclamações. Tudo se misturava num grande coquetel de boas-vindas, de boas-vindas. E ele, imponente, ladeado por outros príncipes da igreja, ainda não investido no cargo, mas com as vestes episcopais, com as vestes episcopais, jovem, alto, belo, altivo e vibrante, de olhar próximo e penetrante, ovacionado adentra o cordão humano de isolamento, onde milhares de fiéis aguardavam ansiosamente sua chegada, ansiosamente sua chegada. O momento é contagiante, é divino, apoteótico, era a marca da nova era, era a marca da nova era, da nova ordem, dos novos temas. O tempo passa, o fogo do poder arde, o desejo de fazer a diocese crescer, aumenta. Juntos se congregam, se agigantam, empreendimentos, é progresso, status, tudo se esperava da nova diocese. Os primeiros anos são plenos de lutas e vitórias, órgãos de caráter regional se instalaram aqui, somos a cabeça da região, a capital. Cursos, seminários, assembleias, encontros são rotinas,
fazem parte do cotidiano da recém-instalada diocese. Era a marca da nova era, da nova ordem, dos novos temas. A ciumeira regional já não existia. Como disputar com a sede era impossível. Tudo corria às mil maravilhas por trás da nova era, da nova ordem, dos novos tempos. Uma nuvem se formava, o que por trás estava não se sabe, não se via. Coisa boa certamente não seria. O ciúme regional cede ao ciúme local. Oligarquia política ruim, cai. Conflitos armados e morte se abraçam, e morte se abraçam, e morte se abraçam. Calúnias são levantadas, o momento é polêmico. E Timóteo, homem de março, pastor, se foi amado, não se sabe, não se viu. Se do céu o amor é eterno, na terra é efêmero, temporário, interesseiro. Não custou muito para que a diocese deixasse de empolgar os mais entusiastas. Aos homens as coisas são assim, chegam, empolgam com a mesma pressa, caem no esquecimento. Os assassinatos de 3 homens representativos e dinâmicos fazem cair sobre sua face saudável, cheia de vida, um manto negro de amargura e sofrimento, tingindo de tristeza o olhar. E Timóteo, homem de março, pastor, alto já não olhava longe, belo já não ostentava a vida, jovem os cabelos o desmentiam, comunicativo já não falava, não sorria. O pastor da nova era, da nova ordem, dos novos temas, já não empolgava nem arrancava aplausos, já não levava delírios às multidões. Estava enfermo. O tempo continua a passar. E Timóteo, homem de março, pastor, ferido por dentro no mais íntimo do ser, perto olhava distante, vivo morria porque dentro, acordado vivia comigo, abandonado e sozinho, vítima da solidão humana e do desamor. Enclausurava-se mais uma vez na paz franciscana, a ferida do seu espírito, qual perpetrado, atingia-lhe o físico de maneira irreversível, e ele distante, exilado,
cativeiro da sua dor, fazia ser certamente os versos de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra, que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil, em que espelho ficou perdida a minha face. E distante num quarto de hospital em São Paulo, na solidão da vida, dos amigos, longe dos seus, que não me amaram em vida, mas perto de estranhos que lhe deram guarida. Chora sua dor, a sua angústia, agoniza e morre na solidão de todos, mas na fé franciscana, chama viva do seu amor. 1990, março 20, 19 anos depois, a diocese está de luto. Ai, Biafaba chora em São Paulo, bem distante, longe de todos, mais perto de Deus. De março morre o homem Timóteo, o pastor. E aqui no alto da serrania, ainda em março, numa tarde fria de inverno, nova multidão aguardava chorosa para o abraço final. Ele, Timóteo, o homem de março, o pastor, e a catedral, esposa fiel, refleta como na posse, chorosa e de luto, redobra as forças para ouvir a amargurada, não a voz conhecida e eloquente de seu pastor, mas a fala de outros, que num relato íntimo e comovente, já nas exéquias finais, deixa todos pesarosos e o povo contrito, e na saudade olha pela última vez Timóteo, o homem de março, pastor. Timóteo, o homem de março, pastor. Timóteo. Muito obrigado, uma salva de palmas para o nosso amigo. E agora, sem mais delongas, gostaria de chamar nesse momento. Você quer falar? Por favor. Gente, primeiro boa noite, né? Só assim de forma rápida, né? Para quem não entendeu, né, a apresentação, essa veste, estou quase caindo. Essa veste, né, é a veste de um penitente, né? Então, essa veste em especial é de um mestre da cultura, né, que
participa, né, não são comemorações, né? São penitências mesmo. Então eles vestem nesse tipo de traje que eu estou com ele e eles flagelam o corpo, certo? Então eles têm eles chamam de chocalho, né? Então é um chocalho que eles batem e machucam, né, as costas. Hoje é menos comum isso, mas aí essa roupa que eu estou usando aqui, ela é branca e preta, então ela representa a vida e o luto, né? Então, por conta do poema que eu recitei, eu escolhi essas cores. Mas existem também grupos que se apresentam com cores azul, né, e branca, representando Nossa Senhora, e outros que representam vermelho e branco, representando o sangue de Jesus. Então, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento, né, do que é esse tipo de apresentação. Então, isso que eu estou representando é um decurião, né, decurião porque tem esse coração aqui, então ele seria o chefe do grupo, né, de penitentes. E isso que eu estou utilizando é uma opa. Alguns chamam opa, outros chamam opa, que é a roupa, né, que eles utilizam. Então, geralmente, a peregrinação é feita à noite, à luz de velas e à lamparina. Eu preferi não fazer isso, porque quando eu vi o espaço mais cedo, né, disse assim, vai ficar fedendo tudo, né, a lamparina, a vela, então eu preferi não fazer isso, tá bom? Então, muito obrigado. Professor, foi um prazer recitar o seu poema, um poema muito lindo, e eu me senti muito honrado, né, nesse momento. Então, para o professor Valdeci, né, então, professor, eu estou vestido, né, com a opa, ela é como se fosse que o pessoal usa na igreja, como o nome, uma bata, né? Então, ela é uma bata comprida, na altura dos joelhos. Então, ela tem 3 cruzes, né, uma no centro e 2 nas laterais do meu peito. Um pouco abaixo tem outras 2 cruzes na cor branca. A opa, ela é na cor preta. Eu uso uma máscara, porque assim, as pessoas conheciam antes as pessoas como amortalhado, né? Um amortalhado que não podia mostrar o rosto. Então eu não mostrei o rosto, usava uma máscara cobrindo todo o rosto, e foi isso, né? E a blusa de mangas compridas e calça de mangas compridas, né? Então acho que aí dá para você visualizar mais ou menos, e eu acho que você já viu, né, algumas fotos, né, de decuriões por aí, né? Então muito obrigado. Que é o motivo, o sentido de estarmos aqui reunidos nesta noite. Como já foi dito, que cuidou com cada detalhe desse evento. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas, como ele merece, o anfitrião dessa noite, seu Valdeci Santos de Abreu. Boa noite. Já chorei, já sorri, já fui às alturas e agora resta agradecer a bondade, o carinho de todos vocês que em plena terça-feira fizeram pausa de suas atividades para estar aqui presentes. Quero agradecer as palavras de Dom Edmilson, que na sua eloquência fez valer esse momento. Obedecer, eu vou assim resumir, pelo avançado da hora, e nós ainda temos um jantar, ainda temos o momento de autógrafos, e quero já, e o Gilmar, esse meu amigo e irmão, que vai alegrar o restante da noite com seu repertório também cuidadosamente preparado para essa noite. Eu quero então agradecer a sociedade aqui presente, os amigos de tarefa, de jornadas, de missão, a presença do Dom Edmilson que nos honrou, a presença da imprensa que está aqui, através da Rádio Sunsat, da Rádio Santana, e agradecer também as pessoas
que deram a sua contribuição para que acontecesse essa noite. Pessoas que dispuseram dos seus espaços, como o Guilherme, pessoas que vieram animar, recebendo vocês, como Dantas, com o seu magistral grupo de instrumentos, o Edilson, que trouxe o seu material para uma exposição de slide, infelizmente não foi possível. Apresentar foi? Foi sim. É porque cego não vê nada. Pois é, desculpe. Essa furada do cego. Hã? Pois é. A Margarida, que passou 9 meses, até driblando um pouco da sua saúde, para ajudar na concretização desse material que é o nosso livro. O livro será a lembrancinha da festa. Todos os convidados receberão uma cópia da nossa modesta obra, que, como a Margarida e os demais apresentadores falaram, agradecer o Matheus Urias, uma revelação literária, a Elisângela, o Citônio, a Margarida, como já falei, que organizou, mas eu queria dizer que por trás dessas grandes coisas dessa noite está essa mulher, cadê? Fugiu? Está essa mulher que me ajudou em todos os detalhes. A Edna, a Edla, o Antônio, a Manuela, que está hoje em Gramado com a sua família, que tiveram presença assim ininterrupta na construção desse projeto. A Conceição Guilherme, que veio lá do Ipu prestigiar a nossa festa, e a todos os demais. E agora vamos ouvir o Gilmar Nunes animando esta noite com sua voz, com seu violão, que não é mais vermelho, agora é preto. Não é mais no calçadão, mas é nesse grande centro de evento do Guilherme. Muitíssimo obrigado, se sirvam à vontade, e mais uma vez obrigado a cada um. Cada abraço que eu recebi no início representou a certeza do meu amor por vocês. E o que eu escrevi nessas linhas, desses versos, são essa realidade. Queria destacar também aqui o grupo que recitou os poemas. O meu neto, os meus 2 netos, um se destacando na arte de declamar e o outro expondo a sua grandeza musical, o Davi. Quero agradecer as palavras da minha filha Agnes, a leitura da minha filha, a Gabi, todos, a família, a Gabi, o Enzo, a Cibele, a Gabriela, o Márcio, que fez essa beleza de encenação, o Amauri, que fez a abertura, a Socorro Moreira, que leu a apresentação da Ibiapaba, a Rita Lima, que trouxe a memória do nosso grande Monsenhor Tibúrcio, e assim o Henrique falando dos filhos nessa grandiosidade de apresentação. A Ágata, que leu a biografia, a Agnes nesse seu depoimento que me deixou as lágrimas. A todos vocês,
o meu muitíssimo obrigado. Deus há de pagar todos que se sacrificaram para participar dessa minha noite. Obrigado. Aqui? Marcou ok. Obrigada. Pode só meio. M, Seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Carrego o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.